Nós vamos começar Já estou gravando. essa reunião está sendo gravada. Olha, eles avisam a gente para saber se a gente não quer. Tá vendo? Olha que legal. Ó, você viu? Pra gente pegar e decidir, né? Para ninguém falar, ó, você está sendo gravado escondido. Escondido, sem Olha autorização. nossa, o negócio é chique esse aqui, hein? Gostei. Peraí, eu vou autorizar ali também. Vamos. Antes, gente, de começar aqui, eu queria só fazer uma oração para a gente iniciar, tá bom? Eu vou orar para a gente iniciar aqui, para Deus me abençoar, para eu conseguir lembrar o que eu preciso. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço mais uma vez, Senhor, por esse momento que o Senhor nos proporciona. Senhor, agradeço por cada vida que está aqui, Senhor, e que veio ouvir, Senhor, sobre coisas. Pai, eu peço que o Senhor possa me capacitar neste momento, de modo que tudo que eu aprendi, eu possa transmitir, Senhor, de modo que venha trazer um alívio prático, espiritual e emocional para cada um que está aqui, Senhor. O Senhor venha me capacitar, Senhor, apesar dos meus defeitos, Deus, e que cada um que entrou aqui possa sair daqui, Senhor, com mais informação e mais aliviado, Senhor, do que quando chegou. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, seguinte. Na hora de colocar o nome da palestra, né? A Ari falou, qual que é o título? Eu falei, tem título? Ela falou, tem. Eu falei, ué, será que eu vou falar sobre a morte? Eu falei, será que eu vou falar sobre o morrer, os processos? Mas, na verdade, não. A gente, quando a gente fala sobre esses processos, a gente está falando sobre como viver. Então, é sobre o viver, não é sobre o morrer. Porque quando a gente vive de maneira adequada e de maneira feliz, a gente vai ter essa mesma consequência em qualquer fase da nossa vida. Então, se eu vivo bem, independente do que eu tenha, eu posso converter isso num final que também seja bom. É como está aí no slide, né? Assim, eu não escolhi passar por isso, eu não escolhi enfrentar essa doença. Não escolhi passar por isso, mas já que me foi dado esse percurso, Gente, eu tira o passo com microfone. excelência. Isso. Quem que tá falando aí? Eu fico perdida, hein? Fala aí, Thalita. Ô, Thalita, você coordena aí. Eu não consegui ouvir quem falou. Mas você põe Eu off consigo para colocar o geral. pessoal no mudo, tá? Então, foi o Então, Jefferson assim, que falou? Acho que alguém. tá. Não, não importa. Então, é aquilo que eu falei, gente. Não é uma escolha, né? Isso. Mas, uma vez que eu me deparei com isso, é como diz uma filósofa que eu gosto muito, que é a professora Lucilene. Quando você passa por uma adversidade, escolha passar da melhor forma possível, de modo que todas as pessoas que venham passar por aquilo venham ter um processo menos difícil do que o seu, porque você vai transmitir aquilo que você conseguiu para as outras pessoas, aquilo que você adquiriu, tentando aliviar, né, o processo do outro. Pode ir para outra, Thalita. A gente vai iniciar. Como vocês sabem, eu fiz o curso lá da doutora Ana. Muitas coisas que eu vou falar aqui são realmente do que eu aprendi no curso dela, mas muitas outras coisas que eu vou falar são do que foram vistas ou vividas, né, durante esses 3 anos aí que eu estou no grupo. Quando a gente recebe esse diagnóstico, existem dois sentimentos que afloram de maneira mais comum, que é a ansiedade e a depressão. Enquanto a depressão é o medo do passado, por trazer à tona culpas, arrependimentos, mágoas, e também o medo do presente, porque a gente começa a enxergar que o controle que a gente achava que tinha, na verdade, não existe. A ansiedade, ela é o medo do futuro.
ela pode causar raiva, revolta, angústia, porém, ela não é de todo mal, dependendo da forma que você a conduz. Um certo nível de ansiedade deixa a gente mais alerta, deixa a gente mais atento. Por exemplo, quando vocês vão fazer o desmame do Dexa, todo mundo que sabe as possíveis intercorrências fica muito atento ao mínimo sinal. Porque fala, opa, aconteceu alguma coisa, eu tenho que fazer isso. Então, de certo modo, você está ansioso, né, com aquele processo. Agora, a questão da ansiedade é você realmente saber dosar. Porque se ela é muito alta, muito grande, ela te domina e te paralisa. E se ela é menor, é no nível adequado, ela te impulsiona. Eu penso assim, que a ansiedade é um cavalo selvagem que habita em mim. Se eu conseguir domá-lo, ele vai me levar bem longe. Agora, se eu deixar aquele monte em cima de mim, eu realmente não vou sair do lugar. Pode ir para Thalita. Um outro ponto que é falado, assim, exaustivamente lá no grupo, é sobre quando você tem esse diagnóstico, se o paciente deve ou não saber, se a gente deve ou não falar. Apesar de que cada contexto é um, de que cada família é uma, de tudo que eu tenho visto, lido, não só da doutora Ana Cláudia, eu li também de uma psiquiatra, Elizabeth Ross, e de tudo que eu tenho lido é que elas, em linhas gerais, o paciente ele deveria e teria o direito de saber. E ela fala assim, né? Muitos familiares alegam preferir não falar sobre a justificativa de que a pessoa não suportaria. Mas nesse momento, eu acho que cabe uma pergunta realmente que a gente deveria se fazer. Será que o paciente não suportaria saber? Ou somos nós que não suportamos falar da gravidade, bem como da possibilidade da morte? Ela fala, ela fala que não é incomum acontecer que o paciente vai até o consultório dela e ele fala: olha, doutora, eu sei que o que eu tenho é muito grave, que é muito sério, só que, infelizmente, se eu falar que eu sei, a minha família vai ficar decepcionada. Então, eu não posso falar porque eles acham que eu estou desistindo. E aí, em seguida, ela recebe os filhos e os filhos falam com ela: ah, então, não adianta. Se eu falar para o meu pai, ele não vai suportar, ele vai se entregar. E, assim, ainda que o paciente se abale, né, com a notícia do diagnóstico dele, eu diria que, assim, você pode esconder o diagnóstico, mas você não pode esconder o que acontece com o corpo dele e com as limitações que vão ocorrer. Além disso, você muitas vezes tira do paciente a oportunidade dele falar sobre os seus medos, anseios, preocupações, tornando o processo dele ainda mais pesado. Se você decide não contar, o que você vai fazer quando houver muito a se dizer, mas pouco tempo para falar? Ou ainda, no nosso caso aqui, o que você vai fazer quando o paciente já não conseguir mais falar ou se expressar? Ela fala que o sentimento mais comum dos pacientes que têm um diagnóstico, enfim, e que foram enganados é o de decepção. Ela fala que existe a decepção com os médicos, que falaram que ia ficar tudo bem, existe a decepção com a família,
que de repente falou, não, não, você está curado, tipo, fez a cirurgia, está tudo bem, a gente só vai fazer aqui para cumprir o protocolo. E também existe uma decepção com Deus. Afinal, né, são tantas promessas, revelações que as pessoas levam para o paciente em nome de Deus, né, prometendo, dizendo que Deus deu a cura, que essa enfermidade, né, não é para a morte. E eu vou abrir um parênteses aqui. Isso é um ponto muito pessoal meu. Com isso, aqui ninguém está falando que as pessoas não devam ter fé, mas eu, particularmente, eu sou muito reticente e resistente em falar algo em nome de Deus. Deus falou que você vai ser curado. Porque eu acho de uma ousadia absurda, porque a me... eu não sei, só se eu tivesse, sabe, uma certeza, Deus veio aqui em mim e parece que eu falou, fale isso, porque não tem como eu usar o nome de Deus né, sem eu ter essa certeza, porque o nosso coração é enganoso, muitas vezes ele nos leva a crer, né, naquilo que a gente deseja, não necessariamente no que vai acontecer. Então, eu acho que manter a fé é algo muito importante. Porém, quando a gente associa esse tipo de coisa, né, com o diagnóstico, às vezes a gente acaba por afastar a pessoa da fé, ao invés de aproximá-la ou de mantê-la na Não fé, tá né? aparecendo minha foto lá não, né? Como que faz pra não aparecer minha Quem? foto? Tem um jeito também. Thalita? Vrum. Então, assim, a gente acaba... Pô, gente, tira o volume aí, o Gabriel Nunes. Tava aparecendo, agora não tá mais. Tava, né? Tá. Gente, tira o volume, que senão não dá para falar aqui, que daí fica todo mundo, entendeu? Por favor. Deixa eu ver aqui. Isso. Su, vê se você consegue mudar geral. Minha Tô filha, eu não tentando, sei gente, nem. que eu tô gravando, fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, espera É, um pouquinho, vou porque mudar. Amanda, eu não sei nem entrar, quem dirá colocar geral no silêncio, né, minha filha? Eu Todo já tô mundo de feliz que você castigo. tá aqui, você tá tão evoluída, já tá Eu aqui. tô, né? Você viu? Eu tô Eu vim só pra te praticamente ver. um Elon Musk da vida. Eu tô ninja agora, você não tá entendendo. Maravilhoso. Olha aqui, não, não, esse aqui sou eu, para eu mesmo ficar muda? Não, quero eu ficar muda, não. É para todo mundo ficar, menos eu, né? Já Ah, enfim. coloquei isso, pode tocar. Ah, então tá. Olha, tá ali, tá que manda no rolê inteiro. Gosto disso. Então, e aí tem esse ponto, né? De muitas vezes, sem querer, a gente acabar fazendo com que o paciente se afaste de Deus, que é o que, pelo menos eu acredito que a maioria das pessoas que são cristãs não querem que aconteça, né? E ela fala que, assim, quando o paciente ele é desenganado, muitas vezes é nessa hora que ele se liberta, porque alguém desenganado não se engana mais. E aí ele começa a escolher como, onde e em que ele vai colocar o tempo dele, porque é algo muito precioso para que apenas outras pessoas decidam por ele, né? E pode pôr o outro, Thalita. Nisso também é muito importante a gente saber que não é só o paciente, né, que sofre, enfim, a gente passa por um período onde o cuidador ele é muito exigido e ele tem muitas demandas. E isso, se a gente não cuidar de maneira adequada, é muito difícil concluir este processo, porque ninguém aguenta. Em relação ao paciente, o cuidado que a gente vai ter com ele é algo que a gente tem que fazer com zelo, com respeito e com amor. É muito louco, porque às vezes, quando a gente vai entrar no quarto de alguém, a gente bate na porta para entrar. Mas na hora de tirar as calças do paciente, a gente faz sem nenhum pudor, sem nenhum respeito.
E o corpo de alguém é um templo, e os templos são sagrados, né? Então, eles devem ser tratados como tal. Ninguém faz isso, eu tenho certeza, com dolo. Porém, a rotina é algo que vai desgastando e vai tornando as coisas muito automatizadas. O momento que você troca a fralda de alguém é um momento muito difícil emocionalmente para aquela pessoa. E não é um momento para brincadeira, não é um momento para fazer isso com a porta aberta, e toda criança correndo, passando, a janela aberta. É um momento de verdade de intimidade, de respeito, né? Então, é algo para a gente pensar, porque muitas vezes, no automático, a gente começa a ter ações que não são tão legais como a gente gostaria. Eu me lembro da minha irmã me falar que o meu pai, quando ele começou a ficar com a mobilidade numa das pernas, ele usava o papagaio, né? Estava na sala, estava no banheiro, tipo assim, para ele não ter que se locomover. Chegou um ponto que era assim, meu pai estava na sala, queria fazer xixi, tinha 4 pessoas, elas entregavam o papagaio na mão dele. Até que um dia que ele olhou para ela e falou assim, isso é muito humilhante. E a gente vai fazendo, como eu estou falando, no automático, né? E a rotina cria isso. Eu falo porque você vê, ó, quem aqui é casado? Acho que né, a maioria é casada aqui. Nossa, você namora, você vai lá todo bonitinho, arrumado, tudo certinho. Daqui a pouco tá fazendo cocô com a porta aberta. Não é legal, né, gente? Então, assim, não ia a mesma coisa aqui. Então, é algo para a gente vigiar muito quando o paciente, se o paciente precisar desse tipo de cuidado, da gente ter respeito absoluto por tudo isso. O toque, tem vezes que a gente está tão cansado que vai tocar, não que queira o mal, mas sabe quando o paciente sente que, tipo assim, ai, parece que você já está de saco cheio? Nesse dia, se você não tem ninguém que reveze com você, fala para ele, fala, hoje eu não estou bem, mas eu vou tentar fazer o meu melhor por você. Porque então ele entende que você não está fazendo porque você está de saco cheio dele. É porque você realmente naquele dia não está tão bem. Mas que não é, a causa não é ele, é o desgaste do processo inteiro. Então, essa comunicação é muito importante. Uma outra coisa, gente, a alimentação, né? A gente escuta muito, às vezes o paciente está sonolento, seja pela medicação, seja pela químio, seja pelo que for. Ou ele começa a apresentar uns engasgos, ou um processo de disfagia, que é uma dificuldade para deglutir, começa a engasgar com líquido. Nunca deem comida para o paciente com sono. Ah, não, mas ele está ótimo, ele engole normal. Tipo, ah, mas ele está fazendo a quimio, está com muito. Se ele está sonolento, não dê comida. Mesmo que ele tiver com sonda, porque se ele tiver com sonda e deitado, você não pode dar comida. Nunca alimente e nem não se alimente, se você pode se alimentar, ou alimente o seu paciente se ele não tiver no mínimo em 45 graus. Porque, ainda que ele esteja deglutindo bem, ele pode broncoaspirar, fazer pneumonia. Na sonda, é algo para a gente prestar ainda mais atenção, porque através da sonda, a gente fala, a pessoa está com sonda mesmo, né? Se ela está deitada, gente, se ela estiver em decúbito plano, ela vai broncoaspirar e vai fazer pneumonia. Uma outra coisa que eu acho muito importante e que eu não vejo sendo respeitada nos hospitais, levado em conta, é assim, a gente come um período do nosso dia e um outro período não, até porque a gente dorme. Existem pessoas que comem até os 45 minutos antes de deitar e no primeiro segundo quando acorda. Mas, quando está dormindo, ninguém come, né? Então, com o paciente não deveria ser diferente, ainda que ele esteja com sonda. Ele deveria se alimentar, tipo,
Das 7 da manhã às 7 da noite. Acabou. Imagina você dormindo, entrando comida. Então, é respeitar o fisiológico, né? Ô, povo, vocês põem a cara de vocês nesse negócio, porque já tá me dando agonia. Parece que eu tô falando sozinha aqui com esse papel. Eu tô me irritando já. Ô, Thalita, você põe esse papel, depois você tira esse papel para ver essas pessoas, que eu vou me desesperando, tá? Mas, ó, eu vou entrar nesse aqui agora, mas pode tirar o papel, que eu já tô enjoada de ver esse papel. Ai, vai me dando agonia. Hein? Não dou conta, não. Ai, que Aí, ó, branco. o povo tudo escondido. Aí, ó. Tamira, a Tamira é uma, né? Não vou falar nada com vocês, não. Érica, Rafael, vocês também não bate um prego. Ah lá, Paloma não, firme e forte, gosto assim. Vamos lá. Então, assim, essa questão da alimentação também é muito, muito, muito importante, tá? Uma outra coisa, gente. Nunca, nunca tratem o paciente de vocês como um incapaz cognitivo, porque a capacidade que os nossos neurônios têm de fazerem novas conexões é absurda, é muito alta. E, às vezes, por muitas vezes, os pacientes não têm capacidade de estar se comunicando. E aí, a gente presume que ele também não entende. Ah, já não entende. É porque eu pergunto, ele não reage. Muitas vezes, ele não consegue esboçar a reação, mas você não sabe se ele está entendendo ou se ele não está entendendo. E aí, na dúvida, eu te falo, trate como se ele estivesse. Porque eu me imagino num lugar desse, onde minha cabeça funciona, mas meu corpo não. E as pessoas que estão à minha volta falam de mim como se eu não estivesse ali. Isso deve ser muito ruim. Então, falem com os pacientes de vocês como se ele estivesse o mais lúcido possível. Ah, mas ele não esboça a reação. Continue falando, como se ele estivesse o mais lúcido possível. Se ele não conseguir reagir, ele vai ver que você que está ali não trata ele como um corpo em cima de uma cama. Você trata ele como o amor que ele é para você. E curioso é que os últimos sentidos que se perdem são o tato e a audição. E ela até fala que, às vezes, quando a pessoa está em coma, os médicos falam, não, mas não entende nada, não ouve nada, não sei o quê. Ninguém consegue comprovar realmente se a pessoa está ouvindo, se não está, se está entendendo, se não está. E aí, ela fala que ainda que ele não esteja mais entendendo, que acontece com o paciente como acontece com os bebês. O bebê escuta muito a voz da mãe. Quando ele nasce, ela começa a falar, ele não entende uma palavra, ele consegue fazer as conexões, mas a entonação de voz cria um vínculo afetivo muito grande com o bebê, né? A mãe fala, o bebê se acalma. Então, não deixem de falar. Seja o paciente sonolento, seja o paciente não comunicando, e não deixe de tocar. São os tatos que mais perduram, sabe? Todo esse processo pode postar um pouquinho o slide, Thalita, daqui a pouco eu tiro. Se vocês quiserem tirando o print, mas depois, se vocês quiserem, eu posso mandar esse arquivo de todas as telas que eu estou passando aqui. Quem quiser, vocês pedem lá no grupo que eu mando para vocês, porque daí vocês vão ter eles ali que tem uns resuminhos, né? Todo o processo pode te cansar muito. Por isso, a importância de se ter compaixão e não empatia. Na empatia, eu pego a dor do outro e trago para mim. Quando eu trago a dor do outro para mim, eu posso me incapacitar tanto quanto esse paciente está incapacitado. Agora, na compaixão,
eu acato e eu acolho aquela dor, mas de um lugar onde eu sou capaz de lidar com ela. E somente assim eu terei chances e capacidade para tentar amenizar a dor do outro. Saber respeitar os seus limites é indispensável para que você consiga completar essa jornada e não fique pelo caminho. Quando você vai no carro hoje, né, você aperta lá o botãozinho, a maioria diz assim, você consegue andar tantos quilômetros com o combustível que você tem. Então, vamos supor que apareça lá, você tem 100 quilômetros de autonomia. Dos dois, um. Ou você anda 50 e você vai ter 50 para retornar, ou se você tiver que seguir, você tem que parar para abastecer. Não tem outra opção. Se você tiver consciência do combustível que você tem, você vai poder ir até o encontro do outro. E você sabe que você vai conseguir voltar para si. Agora, se você não respeitar esse limite, corre o risco de você ficar na estrada. Eu não sei vocês que são pessoas mais organizadas, evoluídas e abastadas do que eu, mas de repente comigo já aconteceu de acabar a gasolina, seja por esquecimento, seja por épocas de vacas magras, e aí é uma tristeza que você espera alguém vir com um galão para te socorrer. E ainda assim, a depender de onde a pessoa vem com esse galão e de onde está o posto, você segue viagem, mas você já segue inseguro. Porque você fala, meu Deus, será que eu vou chegar ali no posto para me abastecer de novo? Então, vocês têm que buscar pontos de reabastecimento. Ou você vai revezar com alguém, ou você tem que falar, hoje eu não estou bem, eu não estou conseguindo. E tem que se reabastecer. Onde? Não sei. Para cada um vai ser diferente. Um vai ser na igreja, fazendo oração, o outro vai ser tendo um tempo com seus filhos, o outro vai ser escutando a música, assistindo um programa, vendo um filme. Eu não sei. Eu não sei qual é o seu ponto de abastecimento. Mas se você não se abastecer, você corre o risco de ficar pelo caminho. E, infelizmente, a pessoa que depende de você vai ficar à deriva junto com você. Pode pôr o outro slide, ali. Esse daí vocês printam, que eu já falei tudo e não tinha pedido para ela mudar, mas senão eu mando para vocês, tá bom? Deixa eu ver. Isso aí já pus. Pode pular? Não, não, Thalita. Agora é sobre eutanásia, distanásia. Espera aí que a Thalita já põe. Agora eu vou falar com vocês, gente, sobre os tipos de morte, né, que se falam. Existe a eutanásia. A eutanásia é aquela morte onde o paciente ele sabe que tem um diagnóstico terminal e ele está em sofrimento e ele não quer mais sofrer, ele quer abreviar a vida. Conhecida também como suicídio assistido. O Thalita Zaid está errado. Conhecida também como suicídio assistido. No Brasil, não é permitido a eutanásia, né? E eu, particularmente, também, ainda que fosse, não é algo que eu sou a favor, porque na eutanásia, você não elimina o sofrimento, você elimina o sofredor. Então, eu não posso concordar com isso. Tira o slide, Thalita, porque está me confundindo aqui, minha filha. Estou lendo uma coisa, daí meu cérebro está Eu mudando. pulei aqueles dois que a gente falou, então, ou seria esse ou o anterior. Não, então cancela a missão, porque ó, eu não dou conta, vocês me conhecem, eu sou limitada. Você tira isso aí da minha frente. Ai, eu estou falando do assunto, está aparecendo outro ali, eu estou assim, que? Então vocês não me confundem, não. Eu faço isso sozinha, muito bem, obrigada. Tá. Duas doidas, não dá. Então, daí tem a distanásia.
A distanásia é algo que acontece com muita frequência, porque a distanásia é o prolongamento da vida de modo artificial, aonde a pessoa vai utilizar todos os recursos artificiais possíveis, né, para estender a vida. Só que, na verdade, normalmente, quando a distanásia é aplicada, ela não estende a vida, ela prolonga o processo de morte, que é muito diferente. Porque estender a vida é eu ter você do meu lado com qualidade. Não é apenas estar aqui sobrevivendo por mais dias. Sobreviver me soa como arrastar os seus dias. Viver é aproveitá-los, né, com qualidade. Então, a distanásia ela é muito aplicada hoje. A ortotanásia seria a morte no tempo certo. Eu não abrevio e também eu não prolongo ela. Ela vai ocorrer na hora que ela tem que ocorrer. É como eu falo, a ortotanásia bem aplicada, ela é um excelente conceito. Só que, por isso a importância de todo mundo que recebe o diagnóstico, qualquer diagnóstico que ameace a continuidade da vida, buscar um médico paliativo a partir do momento que ele recebeu o diagnóstico. Ah, não, mas eu estou muito bem. As pessoas entendem que o médico paliativo é um médico por 5 minutos finais. É quando já não tem nada para fazer. E não é. Paliativo é realmente isso. Mas como que eu sei se eu sou? Você tem um diagnóstico, daí você se pergunta, seria uma surpresa se por algum motivo essa pessoa não estivesse entre nós daqui a um ano? Se a resposta for não, você precisa de um médico paliativo para hoje. Então, eu não tinha essa informação e gostaria muito de ter tido. Porque o médico paliativo, um bom médico paliativo, ele vai ajudar em muitas frentes. E depois eu falo um pouquinho delas, né? Mas, então, a ortotanásia seria a morte no tempo certo. Existe a mistanásia, que a etimologia da palavra significa morte miserável, que também, infelizmente, a gente ouve e vê muitas vezes, que é aquela morte onde é negligenciado. A pessoa não tem os cuidados de saúde que ela deveria, a pessoa não recebe o atendimento adequado, ela não é tratada em tempo hábil, ela recebe um diagnóstico, então vou marcar sua ressonância para daqui 3 meses. Então, a mistanásia é a morte que ninguém merece, que ninguém gostaria de ter, que é aquela morte quase que por inadimplência, realmente. Existe a calotanásia, que em tradução é morte bela, boa morte. Nossa, morte e boa parece que não combinam na mesma frase. Pois é, mas a calotanásia, ela engloba o conceito da ortotanásia, que é a morte no tempo certo, só que ela visa, além dos aspectos físicos, os emocionais e psicológicos e espirituais. E aí, quando tudo isso está alinhado, a pessoa ela pode ter dignidade em todos os momentos, em todo o processo da morte dela. Muitas vezes, vocês veem aí o paciente, vocês já devem ter ouvido falar, quando dá morfina, rebaixa o paciente, hein? Aí ele morre. Tem pessoas que têm medo. E sabe por quê? Porque a morfina ela entra em momentos muito tardios. Às vezes a pessoa está com dores horríveis e aí, vamos dar morfina. E as pessoas, muitos, não sabem titular a dosagem da morfina. E com isso, a morfina, como colateral, ela tem um rebaixamento. Mas a morfina ela poderia ser utilizada para, por exemplo, desconforto respiratório. A morfina em doses mais baixas, ela melhora o conforto, né? Ela traz um conforto respiratório. E uma outra coisa que eu falei com vocês também, por exemplo, vamos entubar. Quando
que a intubação ela cabe, quando ela não cabe. Depende. Por exemplo, eu estou com uma questão pulmonar e eu preciso que o meu pulmão se recupere. Então, a pessoa vai intubar a outra para dar chance, né, desse pulmão se recuperar. Agora, eu estou com problema respiratório porque o tumor está numa área do meu cérebro que está já tirando os comandos. Daí eu vou intubar. Tudo bem. Quando você desentubar, o tumor parou de agir? Não faz sentido. E o processo de morte, ele não é ensinado direito nas faculdades, porque ela fala assim, né? O processo de morte, ele confunde muito, porque os sintomas dele são muito parecidos com o de sepse. E aí, por isso que a gente vê tantas pessoas morrendo nas UTIs e sozinhas. A diferença é que a sepse pode ser revertida. E o processo ativo de morte, não. Então, a gente ter isso em mente nos ajuda a tomar decisões importantes. O meu pai, ele teve muito desconforto respiratório e ele fazia apneias, ele ficava sem respirar. 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Ele fez, acho que 2 ou 3 vezes acima de 1 minuto. A minha irmã só vivia com o celular na mão e cronômetro. E quando ela não estava, ela começava a contar. 39, 40. Quando chegava no 45, eu já 46, 46. Porque aquilo ali é uma coisa que você vai ficando numa agonia. Mas entendam, aquilo ali é mais angustiante para você do que para o paciente se ele já estiver rebaixado, tá? Obviamente que se o paciente está bem com desconforto respiratório, tem que ser tratado, gente. Aí não está em pau. Mas o paciente está rebaixado, como era o caso do meu pai e de muitos aqui que tiveram esse processo. Ele não se apercebia daquela falta de ar. Só que para quem está em volta é muito angustiante. E aí existe o catéter, que você pode usar, né, que é aquela mangueirinha que fica no nariz, que pode até 4 litros de oxigênio. Existe aquela máscara, que pode usar até 15 litros de oxigênio. Na máscara, você tem um volume maior, mas muitas vezes, mesmo você com oxigênio no talo, a saturação já não está ali nos 95, já está 89, 60. E aí, qual que é o problema disso? Que a gente quer manter aquela saturação a qualquer custo. E essa máscara, ela atrapalha a audição, que lembra? É um dos últimos sentidos que se perdem. Então, talvez, quando você estivesse com o seu paciente, quisesse estar falando com ele não escute, não pelo rebaixamento, mas pelo barulho que aquilo vai fazer. Então, às vezes, é melhor ele estar com um catéter, com oxigênio mais baixo, ainda que ele continue demonstrando um desconforto, mas que ele não se aperceba dele, porque, como eu falei, se você está anestesiado, se alguém te beliscar, se alguém te apertar, você não sente. Eu posso estar te machucando, você não sente. E é a mesma coisa. Agora, para quem vê, você fala, ai, cortando ali a cesárea da mulher, ela não está sentindo, né? Você está ali, alguém está sentindo o corte? Não, está acontecendo. Mas para alguém que está vendo aquilo, ai, meu Deus, que horror, está doendo. Mas não está. Então, é ruim para quem vê, mas para a própria pessoa, não. Então, vale muito a pena a gente pensar se o conforto que a gente está buscando é mais para a gente do que para ele. E ainda que seja válido a gente ter um conforto nesse momento, é muito importante a gente entender que assim, quem é a prioridade ali, né? Será que vale a pena eu fazer qualquer coisa, procedimentos invasivos, todo tipo de coisa, e tirar esses detalhes? Ah, vai para a UTI. Eu falo que não tem nada que é fácil.
sabe? Você escolher por entubar não é fácil. Você escolher estar com a pessoa que você ama nesse momento é difícil, sabe? Tudo é difícil, mas tem uma hora que você tem que escolher o seu difícil e fazer. E aí, a gente fala, tá, mas se os médicos confundem, como que eu vou saber desse processo aí, quanto que é o processo de morte, né? A gente tem exceções no grupo, e às vezes a pessoa tem uma convulsão muito forte, rebaixa e não volta, né? Mas a gente falando de uma morte que vai se dando de maneira gradual, onde o processo vai sendo realmente completado, pode pôr o slide lá que fala, Thalita, do processo ativo de morte, primeiro, que daí ele vai falar do ar. Quando a gente tem esse processo, né, daí você fala, mas como que eu vou saber, então? Se nem os médicos sabem direito, como eu vou saber qual que é? Na cultura oriental, eles têm uma visão que consegue explicar muito bem como esse processo se dá. Eles acreditam que nós somos formados pelos 4 elementos: terra, água, fogo e ar. E quando a gente morre, a gente precisa fazer a dissolução desses elementos. E aí, na gestação, 3 deles, a terra, a água e o fogo, eles já se encontram ali na formação do feto. O último elemento a chegar é o ar, né? O ar, nessa analogia, ele proporciona a junção de todos os elementos. E a visão é muito bonita, porque eles falam assim, quando a gente nasce, Deus nos empresta o sopro de vida, para que a gente possa cumprir o nosso propósito. E quando a gente parte, a gente tem que devolver. Não à toa, a nossa vida começa com uma inspiração. O bebê nasce, né? Ele inspira. E a nossa vida termina com uma expiração. O último suspiro. É como se a gente estivesse realmente devolvendo o sopro de Deus que Ele nos emprestou. Eu achei essa analogia muito bonita. Não, põe o que fala da terra, Thalita. Aí. O primeiro que a gente percebe nesse processo é nessa ordem, tá? Então, para vocês entenderem, às vezes, quando que esse processo está acontecendo? O primeiro que acontece seria a dissolução da Terra. A Terra, ela seria o corpo. O corpo, ele traz essa noção de concretude. A diluição da Terra, ela se demonstra com declínio físico, corpo mais debilitado, uma dificuldade de mobilidade. E isso seria a dissolução da Terra. É como se a Terra tivesse de novo se incorporando ao mundo. Não sei se vocês já tiveram algum paciente que está acamado, com dificuldade de mobilidade, e às vezes ele está muito magro, mas mover aquela pessoa é extremamente difícil. Você olha e fala, nossa, mas é tão magrinho, porque naquele momento é como se ela estivesse se fundindo ao mundo. E mover ela é como se você estivesse movendo o mundo. Então, por isso, essa dificuldade. O segundo elemento é a água. Isso. Do ponto de vista físico, é uma fase onde ocorre a redução do volume de líquido no corpo. Quantidade de urina, suco gastrointestinal, secreção pulmonar. Agora, na parte emocional, ela é marcada por um período de introspecção. O paciente fica mais calado, interage um pouco, é como se ele se fechasse. E aí, às vezes, é um período onde a família fica muito preocupada. Nossa, ele está muito quieto, ele está muito abatido, ele está muito, não sei, está esquisito. Só que esse período
é o período onde ele começa a olhar para dentro de si, onde ele começa a revisar todos os capítulos que ele viveu e buscar um ponto onde ele valide a sua vida. E aí, quando ele encontra esse ponto, ele encontra a sua essência. Quando ele encontra a sua essência, é quando começa a dissolução do fogo. Porque no encontro da essência dele, é como se cada célula do seu corpo tomasse consciência de que o fim está se aproximando. E quando o fim está se aproximando, cada célula quer mostrar o que ela tem de melhor. E se todas as células do nosso corpo mostram o melhor, o que acontece? O paciente melhora. Vocês já devem ter ouvido falar ou conhecido alguém sobre a visita da morte, a visita da saúde, né? Ou a melhora da morte. E as pessoas pensam, nossa, ele melhorou demais, está muito bom, ele vai ficar bom. E às vezes, na verdade, ele melhorou exatamente porque ele vai partir. E aí, tem esse momento. Quando você está atento a tudo isso, a cada parte dessa etapa, é bom porque se isso acontecer, se com o seu paciente ele passar por todos esses processos, quando tiver a dissolução do fogo, é o momento onde você vai expressar o seu melhor. É onde você vai fazer tudo o que você puder, porque você entende que talvez seja o último momento de interação racional entre vocês. Então, você não vai mais ficar achando, ele melhorou, vai ficar bom, semana que vem a gente faz isso. Não. Você vai entender que aquele momento é agora, que aquele momento é o hoje. Cada um desse período, às vezes, você fala, mas quanto tempo que demora? Não sei. Tem pessoas que passam fases maiores, tem outras que têm fases menores. Não tem como se falar, pode ser muito rápido ou não. E aí, depois, tem a dissolução do ar. Como o ar é o último elemento que a gente recebe, ele também é o último elemento que nos deixa. Ele é marcado por um período onde a respiração começa a ficar irregular, podendo ser respirações curtas e rápidas, ou longas, espaçadas, ou então é muito semelhante a um trabalho de parto. E, na verdade, é o parto da nossa alma. Pode tirar o slide também. E aí, quando a pessoa ela dá o último suspiro, e ela devolve o sopro vital para Deus, para quem não acredita, é o ponto final da biografia dessa pessoa. Para quem acredita em Deus, é o momento que a alma dela nasce para toda a eternidade. Então, a gente ter consciência de como ocorrem os processos faz com que a gente consiga entender em que fase, né, o nosso paciente está. São conhecimentos que parecem tolos, mas quando você tem consciência deles, você começa a conduzir tudo de maneira muito melhor. Juro para vocês, eu gostaria tanto de ter cada uma dessas informações, porque assim, eu fiz o meu melhor com aquilo que eu tinha. Mas se eu tenho mais, poderia ter feito mais. E aí, gente, procurar o médico paliativo, ele vai te ajudar demais nesse processo, mas muito, mas tem que ser um médico bom. Mas quando você quer procurar na hora da angústia, é muito difícil. A Rose estava aqui semana passada, falou, eu tentei entrar em contato com a equipe da doutora Ana, sinceramente, eles não me atenderam tão bem, né? Assim, ela não tinha horário, daí queria me marcar
que eu fizesse consulta com alguém lá da equipe. E você sente que é uma coisa meio que de dinheiro. E, infelizmente, gente, é assim e vai ser assim. Por melhor que sejam os profissionais, tem o dinheiro envolvido. E se você vai buscar ele na fase que você já está emocionalmente abalada, ou sem tempo, você se sente ainda pior. Então, quanto melhor você buscar um médico bom antes, porque ele saiba aplicar o paliativo. Porque tem uns que paliativo assim, não vou fazer nada, está com infecção, deixa a infecção torar. Isso aí é um absurdo na minha cabeça. Uma outra coisa que eu vou falar para vocês, antes de ir para outra fase, é da alimentação. Vocês devem ter me ouvido falar algumas vezes que eu sou uma pessoa que tem muitas convicções. Mas, diante de novas evidências, eu não tenho nenhum problema em mudar de opinião. Eu mudo de opinião, me filho, que nem eu troco de roupa. Se eu tiver evidência para isso, não tem nenhum problema. E aí, eu tenho que fazer um meia-culpa aqui. Por quê? O paciente, quando ele está nessas fases, ele recebe muita comida pela sonda, na casa de 1,5 litro por dia, recebe soro, recebe muita coisa. E ela explica de uma maneira onde minha mente se abriu, porque os médicos falavam, não, ele não sente fome. Eu falei, não estou nem aí que ele não sente fome, eu sei que ele precisa comer, ele não sente fome, me soava como, ele não sente, porque ele não sente, não dá. Eu falei, vai dar comida para o meu pai, teste, vai dar. Só que ela falou que o nosso corpo, ele já tomou consciência de que ele está partindo. O alimento, ele nos fornece tudo aquilo que a gente precisa para fazer, né? As atividades metabólicas, enzimáticas, todas. Só que na hora que você está dando alimento para um corpo, que ele sabe que ele não precisa se regenerar, ele já não aceita aquilo. E aí, você começa a inundar, encharcar o seu paciente. E aí é como se ele morresse afogado. Tadinho do meu pai. Ela fala que é melhor você morrer ligeiramente desidratado do que inundado por tanta comida. Porém, eu faço uma ressalva aqui. É muito importante a gente saber, realmente, quando é este momento de se retirar a comida. O marido da Shirley, Maurício, ele ficou um pouco mal, foi para o hospital, queriam tirar a comida dele já. E aí, daqui a pouco ele ficou bem, ele comeu sushi no hospital com ela, com os gatos, você entendeu? E aí sim, quando realmente foi o final, eles tiraram. O irmão da Amanda ficou 2 semanas sem comer, e o homem ele estava morrendo de inanição. E aí acho que ele falou alguma coisa que ele estava com sede, daí ela foi dar água, deu, ele tomou, e ela começou a dar, e ele se recuperou, e daquilo lá, minha filha, rodou meses, não lembro quanto. Foi meses, Foi? foi tipo 4 meses. Não, Então. 4 não, 5 meses. E eu Então. falei, não, meu filho, você não vai morrer agora, não. Não vai, não. E Não, eu estava no hospital, e aí ele falou assim para mim, ele viu uma gelatina, daí ele apontou. Eu quero aquela gelatina. Aí eu falei assim, meu filho, não me mata do coração, você quer? E aí eu falei, então eu vou te dar, mas você não vai me engasgar. Que agora é a sua hora, se você quer, então você vai. E aí eu fui tentando dar e ele foi renascendo o bicho. Foi renascendo. E aí, minha filha, foi aí que ele voltou, e não era a hora, mas os médicos já achavam que era a hora. Tipo, já tava, não vamos no sorinho, que não sei o quê. Eu falei, não, gente, peraí, eu não acho que é a hora. Porque melhor do que ninguém, a gente conhece o nosso paciente. O médico conhece numa visão que ele está vendo ali. Ele entende que a doença é grave, que está numa situação... eles olham muitas vezes o paciente como um pedaço do tumor, como um tumor, eles focam só na doença. Mas a gente que convive com ele todos os dias, a gente entende qual é o grau. E principalmente tendo essa consciência que a Susan falou, da terra, o ar,
toda essa situação. Meu irmão não estava ainda nessa situação, sabe? Então, por isso que é muito importante a gente ter essa consciência do todo, porque eu vi que não era a hora. Então, para vocês verem que assim, é importante ter essa retirada, sim, que antes eu bati o pé que não. Me desculpe se eu contribuí para que algum paciente fosse afogado. Não foi com intenção, juro por Deus. Você, perdoa. Que quando os outros falavam de tirar a comida, eu falei, não, peste, tira a sua, inferno. Eu ficava brava, hein? Enfim. E aí, então é importante sim retirar, mas é importante vocês saberem o momento de retirar. Porque senão, vocês acabam, sim, antecipando sem querer esse processo, né? Então, é uma coisa que eu queria falar com vocês muito, sabe? Porque eu errei nisso e espero que ninguém mais erre isso aí que eu errei. No capítulo do livro dela, ela até fala, sabe, que tinha um homem que era muito da igreja e tal, e que ele estava muito já assim fechado, muito já brigado não queria mais orar, não queria mais nada, e aí ele estava nos cuidados paliativos. Daí quando chegou lá, a menina perguntou para ele, falou: tem algo que eu posso fazer por você? Ele falou: eu estou com sede. E aí ela foi, estava fisioterapeuta, fome, falou: tá, vamos te dar água. Com todo cuidado, deram água para ele. E aí ele tomou água e não engasgou. E a mulher dele, com medo, falou: não, ele está com sono, ele vai broncoaspirar. E ele tomou. E aí a enfermeira falou: tem alguma coisa a mais que eu posso fazer para o senhor? Ele falou: estou com fome. E aí elas fizeram um mingau para ele. Daí disse que ele também comeu mingau e ele ficou bem. E depois disso, aquilo que eles achavam que era uma depressão, que era passou. Diz que ele deu uma melhorada, ele começava a fazer as refeições dele no jardim, ele ficou algum período melhor. Então, às vezes a gente atribui tudo ao espiritual, ou à depressão, ou emocional, e a gente tem que ter muito cuidado, porque é tudo muito tênue, né? O que é fome? O que é excesso? O que é cansaço? O que é esse monte de tratamento? Sabe? Então, é importante a gente ver e, e dar chance para o paciente falar, porque a gente quer adivinhar tudo e o paciente está ali, ele não fala. Às vezes é importante saber ouvir o silêncio do paciente. É importante a gente aprender a ler os olhos dele, porque os olhos falam muito. A minha irmã um dia falou que ela falou: Susan, foi a primeira vez que eu olhei o Prai e eu senti que ele estava cansado. Ele estava cansado de tudo isso, sabe? Tipo, não estava mais querendo. E eu lembro que eu falei assim com ela, falei: Dominique, se um dia eu estiver na situação, eu posso fazer o zóio que for do gatinho do xereque. Você continue fazendo as coisas, porque senão eu lhe mato. Nossa, imagina, eu tô com o olho cansado, vocês me largam lá, eu não quero nem saber. Mas, de novo, né? Nossos conceitos vão mudando e remudando e remudando. Hoje eu vejo que muitas vezes a gente não quer falar com o paciente sobre finitude, porque a gente pensa que se falar com ele, ele vai se entregar, ou ele vai achar que a gente está desistindo dele. E aqui eu tenho que me lembrar da Paloma. Eu falei com a Paloma umas 3 semanas antes da mãe dela morrer, sobre: fala com a sua mãe, Paloma, porque ela tem um irmão, né, que é menor. Eu falei: ela deve ter uma preocupação absurda por conta do irmão. E, sei lá, e a Paloma: ai, Suzy, eu não sei, porque, sei lá, eu tenho medo dela pensar que eu estou desistindo dela, ou que, né? E aí, ela não falou. E a mãe dela teve um rebaixamento, foi internada. Mas Deus, ele é tão bom, que num dos dias da internação, a mãe dela melhorou e recobrou a consciência. E aí, nesse dia, ela conseguiu falar para a mãe dela. Falou: mãe, a gente quer lutar para que você fique. Mas se você estiver aqui,
vai ficar tudo bem. A gente vai ficar bem, o pai vai ficar bem, nosso irmão vai ficar bem, vai ficar tudo bem. E aí, depois elas começaram a cantar louvor, e a mãe dela, certamente naquele momento, teve o alívio que ela não teve na doença inteira. Porque a gente, sem querer, não permite que eles falem dos medos, das frustrações. O Rafa já falou lá no grupo, né, que ele não pode falar sobre isso na casa dele, porque as pessoas entendem que ele é um pessimista, que ele está desistindo. Gente, entendam, você enfrenta uma doença, não existe só uma possibilidade. Você pode vencê-la, você pode se curar, você pode não se curar. E quando você tira do paciente a possibilidade de falar abertamente sobre isso, você faz com que, sem querer, ele carregue sozinho um peso. Porque imagina assim, eu tenho tudo isso para falar, mas eu não quero decepcionar as pessoas. E tudo que me incomoda, além das dores físicas, eu tenho que dar um jeito de esmagar isso dentro de mim. Então, não tenham medo de falar sobre isso. Não tenham medo de falar sobre morte. Muitas vezes a gente pode aliviar as pessoas, né? Só da gente falar, só de permitir que elas falem. A Ari falou também no outro dia que a mãe dela, uns 3 dias antes, quando tomou consciência de que ela realmente estava mal, e a mãe dela estava sem falar. E a mãe dela falou, então agora eu vou relaxar. E aí, ela ficou dormindo, quase os 3 dias. Quando o irmão dela chegou no último dia, daí ela falou, não, tem 3 dias que ela não acorda. Não, mas vai lá, fala pertinho do ouvido dela. E ele falou, mãe, cheguei. E a mãe dele respondeu. Falou, né, Ari? Foi isso? Então, gente, é mais um motivo para a gente ver como, às vezes, o paciente está tão debilitado que falar demanda um esforço absurdo. Então, ele só vai fazer aquele esforço quando for algo que vale muito a pena. Vale muito a pena. E a gente está lá, está dormindo, está dormindo, está dormindo. E vai jogando fora possibilidade de criar mais vínculo, de falar mais, de agradecer, de criar um momento bonito, de ter uma morte bonita. Então, é muito importante a gente ter isso muito, muito, muito claro. E agora eu vou falar dos processos de luto. Espero que essa altura do campeonato, bom, ninguém me abandonou. Estávamos com 24 estamos. Parabéns para vocês, ganharam uma estrelinha, estão aguentando firme, né? Tem galera que você falou em morte, ele já pode. Vocês estão guerreiros, tá? Já Apesar entrou de mais todo mundo. 2, já foi embora, tô aqui, ó, Então, acompanhando. minha filha, ó, mas imagine, ó, de 26, 2 foi embora, estamos 24, tão Não guerreiro, pode. gostei de você, estão aprendendo. Amei, parabéns para você nessa data querida. Isso aí. Ô, Su, Agora, Deixa eu só complementar com isso. Eu dei risada aqui que eu lembrei. Eu falava tanto com meu irmão, gente, tanto, tanto, que quando ele ainda falava um pouquinho no final, tipo, ele falava, é aquilo que a Su falou, ele às vezes fazia esforço, né? Tipo, já não estava cansado, mas ainda fazia esforço. Mas mesmo assim, eu falava. Pois teve um dia que ele abriu a boca e falou assim, Amanda, fica quieto um pouco. é, E é bizarro, porque, tipo, eu queria tanto, né? Eu falava por mim e por ele. Aí ele, Amanda, para de falar um pouco. é. E é isso, tipo, os excessos, né, que a gente tem. A gente também tem que lembrar que ele também precisa ter o momento dele, né? Tipo, eu queria mostrar que eu estava presente. Então eu falava. É. Queria mostrar para ele que eu estava ali, sabe? O meu pai, não nesses momentos finais, mas quando ele estava fazendo a química, ele já estava ruim, estava na cadeira de rodas, né? E o meu pai, eu já contei lá no grupo, teve uma vez que a minha irmã tinha ido,
a gente nunca deixava ele sozinho, nunca. Ela ia na cozinha fazer comida, como não tinha outro ser humano, ela me chamava de vídeo para eu ficar conversando com meu pai. E aí ela me chamou e eu conversando com meu pai. Oi, pai, não sei o quê. E ele olhando. Entendeu? Né, não sei o quê. E aí, tá muito frio, que agora é verão, nada. E o Corinthians jogou? Como que nada. Daí eu falando, chega uma hora, menino, uns 10 minutos você puxando assunto com o ser humano, a pessoa não te respondendo, que eu porque fala, ai, pai, ó, você não tá muito pra papo hoje, né? Deixa, eu vou no mercado, depois a gente conversa, então. Daí ele tava assim. Daí ele fez assim. Tá com pressa? E aí, tipo assim, é o que você fala, mano. A pessoa, você não falou nada que valesse meu esforço, entendeu? Então, Exatamente. É isso? Eu acho muito engraçado. Eu lembro de você falou dessa cena, meu irmão tinha muito isso. Tipo, eu gastava minha energia, daí ele, tipo assim, você acha que eu sou o quê? Idiota. tipo isso. Então, Bem gente, debochado. Eu me divertia contenham-se. com ele. Seguinte, no final, depois, se vocês quiserem falar alguma coisa, tirar dúvida, ou, enfim, contar alguma história, a gente fica uns minutinhos para isso, tá? Agora, vamos lá, vou falar sobre o luto antecipatório, tá? Tem aí o slide, Thalita, põe só um pouquinho. A Ari também pode pôr, né? A Ari fez os slides, os PDFs, que depois vou mandar para vocês poderem guardar e ter tudo ali muito bonitinho. Ô, Ari, você tem aí? Se quiser, você põe que você é a dona do rolê. Não, deixa ela coisar, porque o meu aí eu teria que abrir ainda o programa, que quando eu cheguei. Tá. Não, pode passar, Thalita. Nesse já fomos. Não, sobre luto, não. Deixa eu ver. Não. Passa. Aí. O luto antecipatório. O luto antecipatório é um luto sem que, de fato, a morte tenha acontecido. A vantagem é que o preparo que ele pode proporcionar a você porque você começa a tomar consciência de que a morte está chegando, mas mesmo diante dessa consciência, a pessoa que você ama ainda está ali do seu lado. Você ainda consegue olhar para ela. Você ainda consegue se enxergar no olhar dela. Então, é um processo que, se você viver de maneira correta, ele pode te ajudar imensamente quando o luto, de fato, se concretizar. Então, quando você toma essa consciência, principalmente, né, de tudo que a gente falou, dos passos, das fases, das atitudes, e você tenta fazer o máximo possível dentro das atitudes e não desperdiçar momentos, isso pode dar para você um alicerce muito bom quando a parte, né, do luto real acontecer. Às vezes, mesmo que você faça tudo, pode ser que o luto seja muito difícil para você, porque para cada pessoa é diferente. Eu nem sei se a minha irmã está aqui, porque a Dominique está hoje, não pode falar de nada que ela chora. Parece que puxam. Dominique, deixa eu ver se a Dominique está aqui. Tá ali, tá vendo? Se a minha irmã está aqui. Acho que não está, não. Não. Não Então tá. está, não. Então eu vou falar, porque daí ela não chora. Ela é tipo eu. Não, a Dominique, ela consegue ser pior. A Dominique é uma das pessoas que mais fez pelo meu pai, ativamente, presencialmente, sabe? Só que mesmo assim, o nosso processo de luto foi muito diferente. Eu falo que eu também acho que é assim, gente, por mais que eu tivesse o máximo presente que eu pudesse, o fato de eu não ser quem estava lá vivenciando o negócio, ainda que eu acompanhasse, sabe, da primeira hora do dia a outra, porque meu lema era dormir para que se a gente pista, eu não estava ali vivendo tudo aquilo. Então, talvez isso tenha me favorecido, eu não sei, sinceramente. Porque, ao mesmo tempo que eu tinha o benefício disso, eu tinha um peso muito grande
da impotência de estar tão longe. Mas eu falei que, para mim, esse luto antecipatório realmente aconteceu. E eu falava assim até esses dias, nossa, eu acho que eu não vivi o luto, porque eu não passei, né, as fases que as pessoas costumam passar. Mas, vendo aqui, eu aprendi que eu vivi. Mas eu vivi o luto antecipatório. E, realmente, eu chorei tanto durante o processo, por impotência, por tanta coisa. E quando eu recebi a notícia que meu pai morreu, a minha irmã me ligou. Diz ela que eu desliguei na cara dela, não me lembro deste detalhe. Pode tirar esse slide, Thalita. E aí eu saí, fui para o meu quarto, ajoelhei, estava chorando, comecei a orar. Com 3 minutos de oração, eu parei de chorar. E eu nunca mais derramei uma lágrima pelo meu pai ter partido. Nunca mais. Eu, eu, eu posso chorar lembrando o cuidado de Deus, eu posso chorar lembrando. Não porque meu pai partiu. Nunca, nunca. E com a minha irmã, que também foi super ativa, o processo foi diferente. E sim, as pessoas são diferentes. Mas, de verdade, quanto melhor você tem a possibilidade de viver esse luto antecipatório, mais tranquilo vai conseguir ser o luto concreto. Sobre o luto concreto, pode pôr o slide do luto concreto, Thalita. O luto, ele começa quando existe a quebra do vínculo, de um vínculo que era muito importante para você. O luto, ele é multidimensional. Ele é biológico, ele é físico, emocional, social, comportamental, e ele tem todas essas esferas, porque, assim, se você pegar e fazer um exame, um hemograma numa pessoa enlutada, as defesas dela estão todas baixas. As pessoas sentem dores físicas, reais, às vezes que se assemelham a um ataque cardíaco. Então, ele é físico, ele é real, ele produz dores. No período de luto, a pessoa ela fica mais distraída, ela não consegue se concentrar. Ele é social também e comportamental, porque existe o comportamento que as pessoas esperam que você tenha dentro do luto. E muitas vezes, quando você não corresponde a esse comportamento, é como se você tivesse errado, você tivesse fora da curva. Ou então, mais do que o que as pessoas esperam de você, o comportamento que elas esperam ver em você, é o comportamento que você se cobra. No sentido de que, não, eu não posso sair, eu estou de luto. Eu não posso sorrir, estou de luto. Você se culpa por você ter prazer em coisas porque você está de luto. Então, o luto ele tem todos esses aspectos, né? Mas, assim, é muito louco, porque o luto ele não é uma doença, ele não é depressão, ele não é transtorno pós-traumático. O luto é luto. Mas ele pode se converter em tudo isso se ele não for devidamente vivido. Mas as pessoas, no início, que elas estão de luto, ninguém quer viver a tristeza. Você pode ver, você vai no velório, tem tráfico de Rivotril, Lexotan, tem certeza, você pode ver ali, é uma troca, toma meia banda para você, tá mais calmo. As pessoas não se permitem viver o luto, né? Viver a tristeza. E, assim, quando a gente perde os nossos pais, é como se a gente perdesse o nosso cais. Pode tirar o slide, Ô, Suza, me permita só falar uma coisa sobre isso que você está falando, que eu acho assim que muito importante. Sempre foi uma coisa que me chamou a atenção no processo. Eita. Não. Tira o áudio aí, Ana Raquel. Pronto, aí assim, sempre eu fiquei pensando por que é necessário medicar pessoas
quando isso acontece, né? Principalmente em casos assim, onde você está vendo o processo. Eu não estou dizendo assim, uma fatalidade, a pessoa foi pega de susto, ela não esperava, e enfim, mas quando ela já está acompanhando um processo, por que que é necessário? E eu tinha muita preocupação quando meus pais morreram, e eu ficava muito assim, com muito medo de que as pessoas colocassem medicamento, porque a gente escuta histórias de que vão dopar a pessoa sem ela saber. E eu fui inundada por uma paz tão grande, mas tão grande, que eu cheguei e chamei minha cunhada, porque aí a minha cunhada falou assim, não sei o quê, porque eu botei Rivotril na água do seu irmão, e aquilo já me chocou. Eu digo, meu Deus! E eu estava em paz, eu estava em paz. E eu depois chamei ela, disse, você também me drogou? Você... Aí ela disse, não, na sua água, porque eu pedi água a ela e eu não queria beber água da mão de ninguém, porque eu tinha esse medo. Porque eu sempre entendi que a gente tem que viver com intensidade o que você está vivendo. É uma despedida também, mas você já está se despedindo. Acho que esse luto antecipatório, na minha concepção, pela sua exposição, é mais ou menos que isso. Você está se despedindo daquela coisa física, da presença física daquela pessoa. Porque a pessoa não morre nunca. Ela está sempre com a gente. Né? E a gente vai carregar isso para sempre. Mas nós ocidentais, a gente tem a gente lida muito mal com isso, né? A gente não passa isso para os nossos filhos. Não é difícil você encontrar mãe ou pai que não deixa o filho ver o pai ou a mãe quando morre. Porque a gente criou um tabu em cima da questão da morte e não trata uma coisa que é da mais natural como sendo realmente um processo que faz parte da nossa vida, né? E era isso. Gente, ó, tem ali, acho que a Carol levantou a mão, o Helder. Faz assim, ó, vocês anotem as coisas que vocês querem, seja da parte da live que for, e aí no final a gente fala, porque daí a gente consegue fazer, concluir, né? Assim, mais fluido o negócio. Mas a Ari falou uma coisa que eu até esqueci de falar ali atrás. Ela falou de dopar aqui no caso do velório, mas uma outra coisa, uma informação que ela deu que é importante. Ela falou assim, ó, que 90% dos casos dos pacientes não precisa de sedação. Somente 10% precisaria ser sedado, realmente. E hoje, 95% dos pacientes em fases assim recebem sedação, porque os médicos não sabem lidar com isso. Então, o controle da dor, o controle da gestão das intercorrências seria suficiente para o paciente morrer lúcido. Ela falou que ela acha uma desumanidade porque a pessoa ela é sedada, ela nem sabe que é a última vez que ela está ali presente na vida. Então, é uma coisa que eu acabei esquecendo de falar para vocês, que também é muito importante, tá? E aí, assim, ó, quando a gente perde os nossos pais, é como se a gente perdesse o nosso cais, né? Aquele lugar seguro. Porque, na verdade, os nossos pais, ele não é um lugar só de segurança. É um lugar onde a gente se sente a salvo. Porque, às vezes, assim, ó, você está com muito medo de alguma coisa. Se sua mãe está presente, seu pai está presente, a coisa continua acontecendo. Mas aí você sente que você está segura. Quando a gente perde um filho, é como se parte da nossa continuidade fosse interrompida. Como se a gente tivesse um membro de nós amputado, realmente. Quando a gente perde um irmão ou amigos, a gente perde as testemunhas da nossa história, né? Muitas vezes que a gente vive com eles, a gente não viveu com os nossos pais, a gente não contou, né, para eles. E aí, o primeiro ano da perda costuma ser o mais crítico, porque é a primeira vez que você vai passar datas importantes sem a pessoa que você ama. E no início, às vezes, a gente sente como se a gente estivesse sendo sequestrado. A gente está aqui conversando, de boa, e aí vem aquela dor. E você não consegue reagir, ela te tira de si.
ela te inunda, ela rouba você de si mesmo, ela te sequestra. E aí, se você lidar de maneira correta, ela vai mudando os processos. Porque depois desse primeiro momento, ela já não te sequestra, ela te visita. Às vezes você ouviu uma música, sentiu um perfume, pediu uma pizza, e aí você fala, daí vem a dor de novo te visitar. Mas chega um momento, olha que louco, que você, visitador, é um dia que você quer ir lá, que você começa a ver foto, ouvir mensagem no celular, mexer nas coisas da pessoa, organizar os santinhos dela, fazer aquilo que a pessoa gostava, e aí você sente aquilo ali. Mas aí, você já não se perde mais, porque você que foi lá. Quando a dor nos visita, a gente não deve evitar. Quantas vezes a gente escuta, ai não, vamos distrair a mente, você precisa distrair, né? Ficar pensando nisso. Fala, não, a gente deve chorar, mas a gente tem a possibilidade de avançar essas lembranças até o momento que elas nos façam sorrir. Todo mundo tem histórias bonitas, histórias engraçadas. Então, na hora que você começou a lembrar daquela pessoa e começou a ficar triste, lembre mais, mas comece a lembrar de coisas boas. Até o momento que você vai sorrir de novo. E aí, quando isso acontecer, você vai estar recriando um vínculo com essa pessoa, porque o vínculo concreto, né, ele foi rompido. E agora você precisa estabelecer, né, um novo vínculo com a pessoa. E toda vez que você permite que essa dor venha, você vive ela vai entendendo que ela não domina mais você, mas é que você que domina sobre ela. Você entende, você aceita, mas você tem o controle dela. E aí, sempre que você lembrar da perda, não lembra só do último dia. Essa pessoa, ela foi grande demais e te ajudou a construir, a construir você de tal maneira que ela não cabe em um único dia. Você não pode pegar 10 anos, 20, 30, 50, o tempo que você viveu com essa pessoa, e enfiar ela ali, só naquele espacinho, que foi o dia da maior dor. Seria muito injusto com ela, né? A gente fazer isso. Então, quando você revisitar esses momentos, revisite, mas tenta sair dele sempre com uma boa lembrança. Não com aquela primeira que veio, que normalmente é uma que não te leva para um lugar muito bom. Quem morre, na verdade, ela não desaparece. Ela fica invisível. Você não consegue mais ver a pessoa. Mas ela vive em você e ela vive em Cristo, para quem acredita. Então, ela está viva. Você só não vê mais ela. E você começa a ter, na hora que você começa a lembrar dessa pessoa, uma coisa que você pode visitar a hora que você quiser, que são suas memórias. Quando você construiu muito o passado, você tem combustível suficiente para ir pelo futuro.
Porque, às vezes, você fala, putz, estou numa situação, queria que a minha mãe estivesse aqui para me aconselhar. Mas aí você lembra tudo que você já falou com a sua mãe. E aí você fala, eu sei o que ela falaria para mim aqui. Então, você continua tendo esse vínculo com a pessoa, ela continua existindo, né? O processo de luto é como entrar numa caverna. Só que você não vai sair pela porta que você entrou. Porque a porta que você entrou é a porta aonde existia a vida com aquela pessoa. E agora não existe mais. Essa saída é o reencontro de você com você mesmo. Você vai ter que cavar essa saída. A partir de onde você vai começar uma nova vida. E essa vida nova não tem mais a pessoa que partiu. Com você. Mas ela tem a pessoa que partiu do lado de dentro de você. E cabe a quem fica a construção desse vínculo simbólico, que é quando o espaço interno é preenchido por aquela relação que foi tão importante para a gente. Quando você consegue construir esse vínculo, você passa a sentir a pessoa presente em várias situações. Com saudade, sim, mas sem dor. Tipo, se essa pessoa estivesse aqui, ela ia falar isso. Nossa, como ela gostava dessa música. Meu Deus, ela ia estar rindo. Nossa, minha mãe não perdia uma procissão. Nossa. E você começa a ter esse vínculo de novo. E então você vai começar a vislumbrar um novo horizonte. E vai começar a trilhar uma nova história a partir dali. Sim, porque a história não continua. Porque você não parou sua história, deu um pause, daí a pessoa morreu, você voltou, deu play e continuou. Não é. Porque aquela pessoa não existe mais. Então, você vai recomeçar, você vai começar uma nova história. E você realmente começa a reescrever a história se você tiver aprendido o suficiente com tudo que você passou. Ela não vai ser mais a mesma, mas ela pode ser tão bonita quanto foi a primeira parte da sua história. Porque você começa também a construir o seu passado para pessoas que você é importante. Que quando você não tiver, vão precisar dessa construção para alimentar o futuro delas. Existem pessoas que acreditam que o contrário de morte é vida. Mas o contrário de morte é nascimento. Vida é o que você faz entre o seu nascimento e a sua morte. Não morrer não é uma opção. Não viver, sim. Então, escolham viver. É isso. Terminamos aqui o nosso estudo de hoje. E a galera da mãozinha levantada, se quiser falar, Carol. Ô, Su, você quer que eu paro de gravar? Pode. Acho que pode. Vocês acham melhor deixar esse final ou parar, gente, para quem vai assistir? E para, né? Para, então para. Quem